Imagine uma comunidade onde 85% da população nasceu de novo, onde as cadeias foram fechadas por falta de crimes, onde a produção agrícola tem alcançado proporções bíblicas. Imagine uma cidade onde 60 mil cristãos lotam os estádios a cada 90 dias para vigílias de oração, onde um cartel de drogas bilionário caiu de joelhos, onde igrejas unidas coordenam a educação e a saúde pública. Imagine uma região onde a terra seca agora é fértil, onde uma rotina de abusos sexuais e suicídios dá lugar à esperança e à cura, onde os crentes estão tão famintos por Deus que viajam centenas de quilômetros para terem comunhão e serem ensinados. Imagine um país onde a comunhão se estende por todas as denominações, onde o presidente envia a tocha do avivamento para todas as cidades e distritos, onde os chefes tribais presidem reuniões em massa para dedicar suas terras e as pessoas a Deus. Imagine uma nação que fez uma aliança com Deus pelos próximos 1000 anos, que foi internacionalmente reconhecida pelo declínio no índice de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, cuja economia destruída pela guerra é hoje uma das que mais cresce na África. Não imagine apenas. Creia. Reavivamento. Versão brasileira, Walker Productions. Quando a nossa série Transformações começou a circular ao redor do mundo no final da década de 90, milhões de pessoas foram confrontadas com uma poderosa proposta. A transformadora presença de Deus se tornou uma força ativa em comunidades inteiras e até mesmo em nações. Desde então, esta ideia tem penetrado todos os sonhos e conversas, tanto de crentes como de não crentes também. Nos lares, igrejas, negócios e legislaturas, um novo bebê está nascendo. Um bebê que se chama Esperança. O fenômeno do avivamento transformador não é algo novo. Na verdade, as prateleiras da história estão abarrotadas de exemplos da graça de Deus sendo liberada. O segundo grande despertar da América, que se acendeu no final do século XVIII, ardeu por quase 50 anos. O avivamento se espalhou como um fogo selvagem por toda a Nova Inglaterra, a parte rural do sul, a região dos Grandes Lagos e pelas planícies do oeste. Aonde quer que fosse, trazia um crescimento à igreja sem precedentes. A abrangência do mover era assombrosa. Até mesmo a Assembleia Geral Presbiteriana anunciou maravilhada que todos os costumes da sociedade haviam mudado. Debaixo da liderança de grandes pregadores como Charles Finney, os cristãos exerceram uma influência profunda em assuntos como alcoolismo, escravidão e direitos das mulheres. As fábricas viraram altares improvisados e as prisões se esvaziaram por falta de crimes. Nas palavras do famoso pregador de Boston, Lyman Beecher, foi o maior avivamento da religião que o mundo já viu. Nos séculos que antecederam este grande despertar, Deus moveu-se de modo parecido na Saxônia, como também nas Ilhas Britânicas e nas colônias americanas. Este impacto foi também sentido no Oriente e no Sul da África, onde houve mudanças dramáticas no cenário espiritual. Talvez um dos moveres mais dramáticos foi o avivamento galês de 1904.
Quase todos os lares da nação sentiram o impacto da presença transformadora de Deus. As manchetes dos jornais falavam das cidades com criminalidade zero. Magistrados usavam luvas brancas para comemorar a ausência de réus, como o atônito Dr. Campbell Morgan declarou na Westminster Chapel de Londres. O país de Gales está em chamas por Deus. Já temos relatos de mais de 50 mil convertidos. E o grande despertar mostra nenhum sinal de esmorecimento. Está varrendo centenas de vilas e cidades, esvaziando bares, teatros e salões de dança. Está enchendo as igrejas noite após noite, com multidões em oração. Onde quer que você esteja, no banco, na loja, no trem, em todos os lugares, as pessoas estão falando sobre Deus. Se conseguíssemos contemplar Gales do alto, poderíamos ver o fogo queimando aqui e ali e acolá, sem nenhum plano pré-estabelecido. É uma visitação divina. É de Deus. Embora a transformação de comunidades não seja um fenômeno inusitado na história da igreja, certamente nunca apareceu com tanta frequência como temos presenciado. É como se tivéssemos entrado numa tempestade de fogo da graça divina. A partir da metade do ano de 2002, nossa equipe esteve investigando não menos do que 175 relatos de transformação. E isso é, indubitavelmente, apenas a ponta do iceberg. Em comparação, quando nós lançamos nosso primeiro vídeo Transformações, em 1999, sabíamos apenas de 8 avivamentos de transformação. E parece que o público está fascinado com estas histórias. Recentemente, os documentários de transformações do Sentinel Group foram vistos por milhões de espectadores em canais de televisão seculares na Europa, Ásia, África e nas Américas. As histórias das transformações têm atraído a atenção de presidentes e primeiros ministros, parlamentares e prefeitos, homens de negócios e oficiais da polícia. A presença de Deus está sendo reconhecida como essencial a um governo bem-sucedido e ao bem-estar social. É agradável para mim ver Deus começando a sacudir este país. Esta esperança, unida a uma fome por mudança, está presente também entre o povo de Deus em cidades ao redor do mundo. Pessoas de todas as camadas da sociedade estão lotando os estádios, clamando a Deus para enviar o seu poder transformador para suas comunidades. Venha e nos transforme. Eu vejo uma nova Cape Town. Nós fazemos uma aliança com o nosso Deus, como país. Chegou a hora da Colômbia. Não é suficiente apenas desejar a mudança, ou esperar que Deus incluirá a nossa comunidade no seu itinerário de avivamentos. Se queremos que avivamento espiritual se torne realidade em nossas vidas e nas nossas vizinhanças, então a esperança deve dar lugar à fé e ao compromisso. Nosso único alvo deve ser preparar o caminho do Senhor, para assegurar que Ele se sinta bem-vindo e confortável em nosso meio. Mas se a presença de Deus é o catalisador para a transformação de uma comunidade, qual é exatamente a natureza deste fenômeno inflamador? E com isso eu quero dizer a forma e a extensão da obra de Deus nas nossas cidades. Vamos tomar alguns minutos e discutir algumas questões importantes. Para começar, a transformação de uma comunidade deve ser considerada um conceito compreensivo, algo que afeta tudo, do crescimento da igreja ao estado do meio ambiente. É o que acontece quando bairros e nações têm seus valores e instituições dominados pela graça e pela presença de Deus. Em resumo, uma comunidade transformada é um lugar onde o fogo divino não foi apenas invocado, ele caiu. É uma cultura que tem sido impactada pela medida plena do reino de Deus. É uma sociedade onde o poder sobrenatural flui como um rio de lava derretido, alterando tudo e todos que estão em seu caminho.
Transformação é quando todos os níveis da sociedade começam a reagir a uma autoridade completamente diferente. Isso significa que em cada setor, quer seja político, social, econômico, espiritual, educacional ou até mesmo recreativo, começa a surgir um novo senso de propósito nos corações do povo em cada uma dessas áreas. Embora a maioria dos cristãos aceita que uma transformação pode ocorrer em indivíduos, famílias e igrejas, o consenso simplesmente evapora quando isso se aplica a comunidades e nações. Os que se opõem à sua aplicação no contexto de sociedade maior não estão sugerindo que Deus não pode trabalhar nesse nível. Eles apenas nunca viram isso antes. Outros se perguntam como uma comunidade se diz transformada quando problemas como crimes, divórcios ou divisões de igrejas ainda existem. Mas perfeição não é a medida da transformação. Nos dias corrompidos de hoje, não existem comunidades perfeitas. Para se dizer que algo foi transformado, significa que foi mudado, não se tornado perfeito. É claro que não existem comunidades perfeitas. Transformação é muito parecida com santificação, é tanto um evento como um processo. Do ponto de vista de Deus, o caminho que falta para uma comunidade atingir a perfeição é muito menos significativo do que a distância que já percorreu para abandonar sua situação anterior. Por exemplo, veja o leste do Ártico. Embora ninguém possa dizer que a região está livre de problemas, está bem longe do seu estado anterior. Eu tenho visto essa comunidade ser simplesmente transformada pelo poder de Deus. Nos últimos 10 anos, os Inuits do norte do Canadá têm visto um espírito de esperança destruir sistematicamente os efeitos de abuso sexual e alcoolismo crônicos. O índice de alcoolismo já chegou a 90% e hoje está por volta de 5%. Os índices de divórcio, crime e suicídio despencaram. O que nós temos visto no norte é que a própria terra está sendo afetada pelo que está acontecendo dentro dos crentes. Esta qualidade de sucesso transformacional é somente possível na sombra da presença de Deus. Como Jesus falou a seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Comunidades, assim como os indivíduos, estão constantemente buscando a sua identidade. Algumas comunidades valem-se das indústrias locais ou dos grandes clubes esportivos. Outras constroem monumentos ou promovem festivais anuais. Mas estas ações não podem esconder a sua falta de raízes genuínas. O fato é que as cidades de hoje estão cheias de pessoas espiritualmente sem teto. Pessoas que não sabem quem são, nem para onde estão indo. A única solução para isso é convidar Deus para habitar em nosso meio, pois quando Deus habita em uma comunidade, sua presença se torna nossa identidade. Recuperamos o nosso centro de gravidade coletivo. Um bom exemplo disso é a cidade de Almolonga, na Guatemala. Uma cidade apelidada pela mídia secular de Ciudad de Dios, ou Cidade de Deus. Quem entra nessa cidade passa embaixo de uma placa onde está escrito: Jesus é o Senhor de Almolonga. O senhorio de Jesus está proclamado em cada canto daquela comunidade. Nosso Deus é o Deus do mundo inteiro. Quando todas as facetas da vida de uma cidade se submetem a uma autoridade maior, você sente que há um destino naquele lugar, em cada nível da vida. Deus tem que governar o mundo todo. Ele tem que reinar sobre a política, a igreja, o desenvolvimento econômico, o ecossistema, sobre tudo. Ele é o Deus de tudo. Nas palavras do profeta Ezequiel, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Isaías declara: nunca mais te chamarão desamparada. Avivamento genuíno trata-se de nada menos do que renomear e reidentificar as nossas cidades. A transformação é o reflexo genuíno do caráter de Deus que vem surgindo de todas as maneiras possíveis. As nossas pesquisas nos últimos anos em dezenas de comunidades transformadas
tem identificado uma série de princípios fundamentais. Ao analisarmos rapidamente alguns deles, lembremos que são princípios e não estratégias ou metodologias. Embora seja tentador buscar modelos para copiarmos, princípios são, na verdade, mais valiosos, porque estão permeados com vida reprodutível. São sementes que podemos plantar. O primeiro princípio, e talvez o mais importante, tem a ver com oportunidade. Deus nos convida para que convidemos a Ele para vir e transformar nossas comunidades. O solo, de onde brota o avivamento e a salvação e a cura, é irrigado pelo próprio caráter de Deus. Esse caráter quer nos trazer cura, saúde, mudanças, salvação, despertamento, a transformação da comunidade. Todas essas coisas que estão no coração de Deus. Como conseguimos que Ele venha? Conseguimos que Ele venha orando e buscando e seguindo. Quando o Espírito de Deus é derramado, a presença de Deus é tão forte sobre pessoas não convertidas que de repente elas se sentem assim, perdidas, e vêm para o Senhor. Como Ele falou através do profeta Isaías: vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Todos os pastores diriam que precisamos que Deus venha. Minha cidade pertence a Jesus Cristo e o seu reino vai ser estabelecido em minha cidade. Acredito que há uma diferença entre dizer isso e sentir isso tão profundamente dentro de você que se torna seu modo de vida. E quando se tem a presença de Deus descendo sobre nós, não há preço que seja alto demais. Se precisamos que Deus aumente nosso apetite espiritual, peçamos que o faça. Mas para aumentar o espaço de nossos corações e vidas, precisamos primeiro nos esvaziar do nosso comodismo. O espaço pode ser muito pequeno. E é a palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus que nos alarga e aprofunda. E o Espírito Santo continua nos enchendo. Então nunca podemos dizer que estamos cheios até o topo, jamais. Primeiro Deus precisa nos encher com a consciência de como somos vazios, de como somos pequenos, de como estamos longe, de como estamos perdidos. E isso fará com que o clamor de nossos corações chegue até Ele. Nada atrai a presença de Deus mais rapidamente do que santidade e humildade. Às vezes no ministério você pode se tornar bem orgulhoso, muito cheio de opinião, arrogante. E essas coisas são todas contrárias à transformação. Nós paramos no lugar onde estamos. Nós dissemos: Senhor, as coisas da minha vida e da minha igreja estão realmente prontas para morrer? Em resumo, para sermos agentes de transformação, precisamos ser agentes transformados. Deus mantém o orgulhoso à distância, mas o humilde, Ele traz para perto de si. Como as Escrituras nos lembram, Deus prometeu habitar no meio daqueles que têm o coração contrito e humilde, e seus olhos estão sobre os justos. Os puros de espírito. Eu creio que isso não é uma forma pretensa de piedade, mas é a humildade do coração. Eu acho que o que mais impede a unidade é o nosso próprio orgulho. E o que acontece é que nós nos ofendemos facilmente. Há uma decisão básica que todos precisamos tomar. Eu não ficarei ofendido. As pessoas que Deus escolhe para usar são pessoas realmente quebrantadas. Humildade tem que ser uma das palavras de ordem na igreja de hoje, para que a transformação não apenas aconteça, mas que perdure. A transformação desta nação pode ser atribuída a pessoas simples, como você pode ver, que têm corações sinceros para servir ao Senhor, para o louvar e depender só dele. O Senhor nos deu uma mente por um motivo, mas a mente é simplesmente uma ferramenta com a qual trabalhamos. Ela jamais penetra a frieza da era glacial existente no nosso mundo. A mente no seu ponto mais alto, apenas morna. Sem o Senhor, não podemos fazer nada. Avivamento não nasce de movimentos de massa, mas sim de uma série de decisões solitárias.
Quando olhamos para uma sociedade e pensamos como essa sociedade pode se tornar uma sociedade mais saudável, começa com indivíduos, não é? E o ponto onde começamos não é a coisa mais importante. O mais importante é que comecemos. Não é o que fazemos, mas por que fazemos. O homem se impressiona com atividades. Deus se impressiona com obediência. Nós temos que experimentar aquilo pelo qual estamos orando em favor da cidade. Algo sobre permanecer na presença de Deus, tirando o tempo necessário para buscar a perspectiva de Deus e os sentimentos de Deus. Este é o meu dever, me ajuntar ao clamor. Aviva-nos, ó Senhor. Sentimentos não são importantes. A pergunta é: o que Deus quer que nós façamos para trazer a mudança que precisamos? Você vai encontrar resistência. Podemos nos sentir desanimados quando olhamos em volta e não sentimos o mesmo ardor por avivamento nos outros. Se a oposição vai conduzir ao avivamento ou se vai matar o avivamento, depende somente da nossa reação. Deus não está focado nos outros. Ele está focado em nós. Faça você um compromisso e, quando fizer, procure outras pessoas que possam fazer o mesmo. Isso se torna um cerne do núcleo espiritual, dando início a uma reação em cadeia. Quando isso acontece, as pessoas são atraídas para esse mover. Mas para começar, tem que ter esse núcleo de pessoas. É, na verdade, um efeito dominó, onde tudo que você faz na sua vida afeta tudo que você toca nas suas atividades diárias, no seu ambiente. Em todas as comunidades, sem exceção, iniciou-se com poucas pessoas que se recusaram a desistir, que avançaram para o alvo e continuaram orando, continuaram clamando a Deus, dia após dia, sem parar, mês após mês. Um jovem andou pelo país inteiro desafiando outros jovens. Quem é o capitão de sua alma? A quem você realmente obedece? E em todos os lugares as pessoas sentiam convicção do pecado e começavam a buscar ao Senhor com grandes jejuns, orações e humildade diante do Senhor. E logo o fogo se espalhou por todo o país. Unidade bíblica traz a bênção de Deus. Mas isso não quer dizer que seja necessária uma maioria. Na verdade, os primeiros buscadores desesperados são quase sempre uma minoria. Deus nunca usa a maioria. Deus não precisa da maioria. Não se consegue andar em total unidade com a comunidade inteira. Se olharmos para Cali, na Colômbia, para Guatemala, para o Ártico, para Uganda e para todos os lugares diferentes onde Deus tem agido, vemos que tudo começou com pequenos grupos de pessoas avivadas e antes de Deus trazê-los em um único propósito, a comunhão foi selada através da restauração dos relacionamentos. Quando o rei é meu rei e quando o rei é seu rei e aquela conexão do reino acontece entre nós dois, estamos vivendo debaixo do domínio do reino. E é isso que queremos ver nas nossas cidades. Quando apenas 2 ou 3 corações famintos, santos e humildes se reúnem para orar por avivamento, a presença de Deus está perto. Quando as pessoas têm o mesmo propósito e se reúnem, acho que atraem a presença de Deus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A presença de Deus tem esse poder de unir pessoas que têm o mesmo propósito. Unidade não se baseia no número de pessoas numa sala ou num evento. Vai ser uma unidade especial, sobrenatural. Não é simplesmente segurar as mãos uns dos outros cantando faz-nos um. Unidade, quando nos reunimos para clamar a Ele, é algo que acontece, é algo que Deus faz. De acordo com Tiago, a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Muitos de nós temos orado fervorosamente, mas aos trancos e barrancos. Nos tornamos desesperados por Deus. Desespero, humildade, arrependimento, uma disposição de nos humilharmos diante de Deus, de nos submetermos diante dele. Há outros princípios de transformação, mas acho que nenhum dos outros princípios funciona sem a base de oração fervorosa, penetrante e perseverante. A oração é a base de tudo, sabe? E não existe doutorado em oração. Nós temos que ser pessoas de oração. E com isso eu quero dizer oração com dores de parto, oração com determinação. Às vezes a oração acaba em desespero. Senhor, nós não vamos te deixar até que
ouçamos tua voz. Oração que prende a atenção de Deus e não solta. A oração que solta os fardos. A oração que permite que Ele nos quebrante e que nos molde naquilo que Ele quer. A oração que entra na presença de Deus. Para se orar com paixão, devemos estar familiarizados não apenas com o coração da comunidade com relação a Deus, mas também com o coração de Deus com relação à comunidade. Só então poderemos olhar além dos problemas da cidade ou do país e começar a orar por seu destino. Até que estejamos dispostos a abrir mão de coração, a nação não verá um rompimento espiritual. Não há oração melhor do que quando oramos ao Espírito Santo. Deus falou comigo no começo dos anos 80 e me fez entender que Ele tinha um propósito para Londres. Eu creio que Ele cumprirá sua promessa. Nossa vida deve ser direcionada para obtermos resultados. As pessoas têm que ver como a oração literalmente muda tudo. Acontecerá nesse ano? Será nessa década? Ou será daqui a 20 anos? Eu acredito que isso depende do compromisso que a comunidade tem com a oração. E depende de quanto aqueles que amam a Deus querem vê-lo agindo. Esquecemos que Deus é um Deus de destino e somos parte desse destino. Somos um povo de destino. As nações estão ouvindo a trombeta soar. As nações estão começando a clamar a Deus. A oração está se tornando mais e mais uma prioridade. E não se trata de habilidade, conveniência. Se trata de desespero. O tempo está se esgotando. O que aconteceria em Houston, Texas, se 50% das igrejas algum dia se ajuntassem para uma gigantesca reunião de oração? Você acha que Deus faria algo em Houston? E se fosse em Los Angeles ou em Baltimore ou outro lugar? E se uma parte significativa do corpo de Cristo se ajuntasse? Nem precisamos pensar para responder. O que aconteceria? Claro que Deus viria. Como sabemos? Ele falou que viria. Então a pergunta é, por que não fazemos isso? Avivamento tem um aura poético, arisco, impetuoso, maravilhoso, romântico. E a presença de Deus descia à medida que as pessoas clamavam a Deus. E manifestava-se fisicamente como uma nuvem pesada de neblina pairando sobre as pessoas. O que torna a vida interessante, na verdade, faz a vida valer a pena. Não é o previsível e seguro. Algo começou a acontecer que estava fora do nosso controle. Fomos pegos de surpresa pelo programa de Deus. A imprevisibilidade de Deus será sempre algo gostoso, maravilhoso e também assustador. Jesus comparou o mover do Espírito ao vento. Ele disse não tem como saber exatamente de onde virá ou para onde irá depois. Antes de Deus chegar numa cidade, Ele avalia inúmeros fatos e variáveis relacionados com a história daquela cidade e o nível atual de fome espiritual. Depois ele usa esse conhecimento para desenvolver a estratégia perfeita. O fato de normalmente sermos tolos ou pegos de surpresa é uma consequência da nossa afinidade. Simplesmente não temos o mesmo processador que Deus tem. Quando uma pessoa infinita se expressa no finito, o resultado nunca é igual. Não se pode formatar Deus. Deus nunca reprisa o mesmo programa. O que ele fez sexta-feira passada não fará sexta-feira que vem. Nossa surpresa com a aproximação de Deus também pode ser ligada ao nosso orgulho e impaciência. Determinamos uma estratégia que faz sentido para nós. E depois tentamos criar o ambiente perfeito para a chegada de Deus. Enchemos a entrada com faixas, estendemos o tapete vermelho e músicos para tocar. Mas toda essa parafernália é geralmente desperdiçada, pois Deus entra na comunidade por uma portinha insignificante nos fundos. É de se esperar que Deus não exija uma entrada grandiosa, porque ele não precisa se exibir. Ele simplesmente aparece. Temos que nos entregar ao fluir do Espírito Santo. Ele sabe um bocado mais que a gente. Deus não permitirá que sua chegada na nossa comunidade seja controlada por um produtor de espetáculos. Ele não é simplesmente um orador especial ou artista. Ele quer ser convidado, mas ele terá que ditar as regras. Ele está nos levando a algum lugar. Ele está nos levando ao nosso destino. Ele está nos levando a um destino. Eu acho que o Senhor gosta mesmo de surpresas. Líderes são essenciais na preparação de um avivamento. Mas tem que ser o tipo certo de líderes. Tem que ser comprometidos com a comunidade, mesmo quando ela é má.
E também precisam estar dispostos a perseverar contra a apatia e, às vezes, contra a oposição cerrada. Um líder perseverante é alguém que definitivamente, certamente não vai desistir quando as coisas ficarem difíceis. É uma questão de me comprometer e dizer: eu não posso ficar boiando na vida. O único jeito de conseguirmos é perseverar contra tudo que aparece em nosso caminho. Não existe uma hora, sabe, em que eu posso dizer: ai, tô cansado, quero relaxar espiritualmente um pouco, acho que Deus vai me dar uma pequena folga. Não é assim que funciona. Não estamos no ministério para nos tornarmos uma estrela. Nós estamos no ministério para uma maratona. E o alvo deve ser chegar ao último dia e poder ver Jesus do jeito certo. Um servo líder é aquele que calcula o preço, não perde o rumo e guia homens e mulheres em direção a um reino, do qual Deus é o dono. E em avivamentos transformadores, as pessoas onde são guiadas? Quando um homem carrega o peso sobre seus ombros em favor de sua nação, Deus honra isso. Deus responde esse homem ou esta mulher. Deus está procurando líderes, homens e mulheres de Deus que digam: eu fico na brecha por minha nação, e carregam o peso. Muitos dos líderes transformadores clamam a Deus. Até mesmo por líderes com quem não concordam, estão dispostos a alcançá-los porque percebem que, para transformar a nação, precisam deles. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida, se você não fizer questão de ficar com a fama. É difundir a cabeça. Quando se lê em Filipenses sobre Jesus, ele foi o maior líder, mas se desfez das suas regalias próprias. Não se trata de nomes e títulos, e sim de reconhecer os dons e chamamentos de Deus. E não somos apenas acionistas, somos sócios majoritários. Somos sócios no reino de Deus, mas não somos donos. Mas vez após vez após vez, eles deram a glória a Deus. Que tipo de líder e transformação nós precisamos? Homens que são como Jesus. Líderes de avivamento geralmente são escolhas improváveis. Talvez nem sejam membros do clero. Mas no final das contas, a liderança não é medida pela influência que o homem ou a mulher exerce sobre o público, mas sim pela influência que eles têm com Deus. Não é surpresa que existem diversos obstáculos comuns com os quais lutamos na estrada da transformação. Embora esses empecilhos possam ser encontrados em qualquer lugar, são particularmente evidentes na sociedade ocidental. Talvez seja a hora de perguntarmos por quê. Para começar, muitos crentes estão sob a impressão de que avivamento transformador é um processo divino e misterioso. Nas suas mentes, não há muito que possamos fazer para que Deus intervenha. No entanto, essa percepção não leva em conta as inúmeras admoestações nas Escrituras, principalmente em 2 Crônicas 7:14 e em Isaías 62:7. Se fizermos o que Deus mandou que fizéssemos, então Ele fará qualquer coisa que Ele quiser fazer. Mas se Ele disse, faça isso e não fizermos, então somos desobedientes. Eu acho que o maior obstáculo que existe contra a transformação somos nós. Parte do fatalismo que tem vindo sobre a igreja é a atitude de ficar pensando o que será, será, e cantando músicas tristes, ao invés de buscarmos Deus. Porque é tão difícil para a igreja, ao redor do mundo, acreditar que algo profundo e poderoso como transformação é a própria vontade de Deus, representa o plano e o propósito de Deus para os nossos dias. É muito importante reconhecer que no mover de Deus, Deus tem um papel para cumprir. E nós temos um papel para cumprir. O que Deus está nos dirigindo para fazer? É trabalhar junto com Deus. Ele está nos esperando. Ele escolheu nos usar para sermos seu lugar de habitação, o seu corpo, a quem Ele vai se revelar, nesse mundo de tempo e de espaço. Deus nunca perdeu sua urgência. Ele nunca perdeu seu amor, seu fervor e seu foco. Ele continua trabalhando em favor da transformação hoje com a mesma intensidade de sempre.
Normalmente interpretamos a deliberação silenciosa de Deus como sinal de que devemos tomar as rédeas em nossas próprias mãos. Nós tentamos planejar ou programar o caminho para o avivamento. Mas como não conseguimos distinguir a diferença entre boas ideias e as ideias de Deus, acabamos numa inércia religiosa ao invés de uma mudança espiritual genuína. Eu acho que ficamos confusos frequentemente com a diferença entre fé verdadeira e os joguinhos religiosos com os quais brincamos. O humanismo e aquele tipo de filosofia onde o homem tem a resposta, o homem pode fazer tudo. É assim, estamos sempre programados para fazer alguma coisa. Tem que haver um programa para resolver esse problema. E isso está na igreja também. E isso é assustador. Nós nos seduzimos a pensar que somos os tais, que descobrimos, que temos a fórmula. E, na verdade, perdemos o que Jesus definiu como sendo fé verdadeira. E isso é transformação. É muito fácil substituir a edificação do reino pela edificação ministerial. Transformamos o Evangelho em algo tão empresarial que perdemos o incrível relacionamento íntimo que poderíamos ter com o nosso Criador. Se Deus não estiver transformando as pessoas, não está funcionando. Ministérios orientados a programas são marcados por impaciência e orgulho. Não só ofendemos a Deus ao insistirmos em seguir nosso próprio curso, como também limitamos sua capacidade de nos guiar e de guiar nossa comunidade a um avivamento pleno. Quanto mais tempo tentamos organizar nosso caminho para o sucesso, mais tempo levará para experimentarmos uma vitória verdadeira. Com demasiada frequência, decidimos por conta própria. Acho que estamos nessa fase, acho que precisamos fazer isso, sem pedir a Deus que nos dê direção, sem ouvi-lo, sem discernir sua presença ou seu mover em nós e ao nosso redor. Não procure nos caminhos humanos por respostas. Não se sinta pressionado pelo mundo ao seu redor. Gaste tempo de joelhos. Não tome decisões até que tenha ouvido de Deus. É o conselho de Deus que está faltando para nós hoje. À medida que eu espero por sua presença, e o ouço, e o procuro, então descubro o que é que ele tem em mente. O que é que ele vai fazer. Então me torno parceiro de sua dinâmica criativa, com o seu poder. Quaisquer que sejam os nossos programas ou as nossas atividades, nenhuma dessas coisas por si próprias, não importa quão boas sejam, produzirão transformação. Será obra de Deus, não será produzido por nenhum programa ou planejamento. A preocupação com essas coisas nos domina sorrateiramente. E vem tão sedutoramente que, se não vigiarmos constantemente, cairemos na armadilha de nossas próprias conquistas. E à medida que isso acontece, perco a simplicidade que mantém aquela dependência, que me leva à intimidade. Deus é o único capaz de executar o esforço pesado exigido para mudar uma comunidade inteira. Se quisermos chegar lá, na transformação, primeiro Ele tem que vir para cá. Outro obstáculo para avivamento transformador é a nossa tendência de diminuir nossas expectativas. Ao invés de ignorar esse conceito importante, nós a redimensionamos para definir nossas vitórias insignificantes. O perigo em aceitar substitutos menores é que podemos facilmente perder a coisa genuína. Começamos a abaixar nossas expectativas, começamos a nos contentar pelo que sentimos que podemos fazer no momento. E o que isso significa é que de repente nos tornamos completamente acomodados. Eu creio que um dos maiores impedimentos para a transformação é a apatia, a complacência, a mornidão de simplesmente estar satisfeito com o pouco que Deus está fazendo. Se nos focalizarmos em alvos bem altos, pequenas vitórias não irão nos distrair. Tem tanto mais que Ele quer fazer. Temos um problema no mundo ocidental, pois somos os desviados do mundo e impedimos que a igreja cresça mais. Os cristãos do Ocidente, na verdade os cristãos norte-americanos, são os menos maduros do corpo de Cristo, no início do século XXI. E assim temos humanizado o evangelho cristão, temos humanizado o ministério cristão, temos humanizado a igreja. E Deus não tem nada a ver com essas coisas. Estamos tão acostumados a ouvir a respeito das coisas de Deus que nem conseguimos mais ouvi-lo. Nós falamos mais a respeito de Jesus do que falamos com Jesus.
nós ensinamos mais a respeito de Jesus do que realmente o seguimos. Nós falamos que Ele é o Deus vivo, mas não esperamos que Ele viva em nossas vidas. Mais e mais cristãos, especialmente no Ocidente bem abastado, não têm nenhuma expectativa que algo sobrenatural aconteça. Eles creem em transformação, mas também estão convencidos de que pode acontecer sem avivamento. Motivados por demografias e técnicas, se esquecem que os métodos e chamados de Deus normalmente traspassam a lógica humana. Quando o 11 de setembro aconteceu nessa nação, a maioria das pessoas pensou que fosse um filme. Estão tão acostumados a verem filmes que não percebem o que é a realidade quando a veem. E a igreja pensa que Deus é um filme. Acho que por isso que ele faz algumas coisas fora do comum. Mas ele não tem que fazer isso com corações famintos. É que somos tão burros e cegos espiritualmente que se ele não fizer algo como partir um púlpito ou algo espantoso ou assustador, nós nem o notamos. É crucial que examinemos o motivo por trás do nosso pedido para que Deus se aproxime da nossa comunidade. Ele quer saber por que o estamos convidando. É porque queremos que ele conserte algo? Ou porque nós não conseguimos viver mais um dia sequer longe do Senhor? Para nós, ele é apenas um faz-tudo, o nosso amado. Quando fazemos uma petição, dizemos: Senhor, podes fazer isso? Ó Deus, podes me dar isso? Podes abrir essa porta? Podes fazer isso ou aquilo? Mas se pararmos um pouco, descobriremos que nosso coração não está preenchido. Porque o crucial não são as coisas ou as questões, só Ele é crucial. Temos enxergado Deus como solução para nossos problemas, ao invés de vê-lo como rei do reino. Deus é aquele que sonda a disposição dos nossos corações. Para então permitir que Ele limpe nossos corações, cheque nossos motivos, veja que estamos fazendo o que Ele quer e não a nossa própria vontade. Temos que ser muito cuidadosos para que não haja uma agenda escondida da nossa ambição egoísta. Ele está pedindo que oremos e o busquemos, não em favor de outra pessoa, mas pelo que Ele quer falar às nossas vidas. De fato, não se trata da cidade também. No fim das contas, trata-se do reino e do rei. Intimidade com Deus é o próprio coração da fé cristã. É a base lógica da criação, o propósito da nossa existência. A vida de Jesus permanece como um lembrete constante, que enquanto missão e compaixão são fatores que nos motivam, nunca substituirão um relacionamento de intimidade. Deus quer revelar seus segredos àqueles que são íntimos com Ele. A procura por Deus. E quanto mais o procuramos, mais percebemos o quanto precisamos dele. Nós precisamos de ti, nós queremos a tua presença. Se tua presença não for comigo, eu não irei a lugar algum. Eu anseio por tua presença. Deus, eu quero tua presença. Quando realmente desejamos andar no caminho dele e fazer a vontade dele, ele responde a um coração puro. Outro obstáculo comum para o avivamento é a nossa ignorância do passado. E acho que às vezes, talvez haja uma falta de diligência em buscar a razão da falta da bênção. Os intercessores da nossa igreja usaram mapas espirituais para ajudá-los a focalizarem os problemas. Se você não sabe onde está o problema, você não consegue avaliá-lo. Qual a história deste lugar? Que atrocidades aconteceram aqui, que injustiças, sangue derramado, alianças quebradas. Muitas vezes ignoramos completamente os profundos sentimentos de Deus com relação a pecados corporativos não resolvidos. Há certas coisas que o tempo simplesmente não cura. Iniquidades passadas se resolvem apenas com oração direcionada e arrependimento. Nós não podemos nos esconder de Deus. Não é que Deus não queira nos abençoar. Mas Ele tem certas condições para isso. Temos que nos livrar daquilo que ofendeu a Deus. Não importa se foi há 1 ano atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Temos que lidar com aquilo que ofendeu a Deus. Melhorar nosso entendimento do passado pode nos levar, como levou Esdras e Josias,
a nos identificarmos com as escolhas e alianças divinas que nos precederam. Uma manifestação típica da mentalidade organizacional ocidental é a tentativa de fabricar unidade. Mas a verdadeira união vai muito além de reuniões de cooperação. Como a alegria, a unidade não pode ser buscada diretamente. Ela só pode ser percebida como uma consequência da humildade. Alguns de nós nem tentam buscar a unidade. Ao invés disso, usamos desentendimentos teológicos ou supostas ofensas para justificarmos nossas divisões ímpias. A raiz desse comportamento é o orgulho, uma característica que Deus odeia e resiste ativamente. O único antídoto é pedir a Deus uma revelação nova dos nossos corações e de seu corpo. Nunca procuraremos andar com alguém enquanto não compreendermos o quanto precisamos dele. Unidade é uma revelação. E é uma revelação do Espírito de Deus, que sem união, jamais poderemos obter os resultados que Deus quer. E eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso ter o meu irmão. Eu preciso andar com ele. Eu preciso dele. E o que nós precisamos não é apenas a visão que Deus me deu, mas precisamos da visão que Deus deu para uma outra pessoa. Ele está falando, na verdade, sobre nos entregarmos uns aos outros e a Ele, para que sirvamos a cidade com eficácia. E quando fazemos isso e olhamos para nós mesmos, nesses laços do reino, ou como eu gosto de chamar a conexão do reino, de repente percebemos que a verdadeira doutrina da igreja está aqui. Está em nós. Não está em apenas um de nós, mas sim em todos nós. Finalmente, temos que reconhecer o que é indubitavelmente o nosso grande nêmesis na busca da transformação: tempo. A maioria de nós está excessivamente ocupada. Falamos sobre uma vida de lazer, mas nossos calendários estão mais congestionados do que um shopping em época de Natal. Não importa que tipo de atividade estamos fazendo, nossos pensamentos já estão correndo adiante para o próximo compromisso da agenda. Não nos opomos a uma visitação divina, apenas queremos que ela chegue numa hora conveniente e de uma maneira confortável. Estamos dispostos a orar pelo avivamento, mas apenas em horários que já foram separados para atividades religiosas. O povo de Deus se distrai facilmente. São distraídos em todos os sentidos. Entramos de cabeça no sistema do mundo e ficamos tão ocupados buscando as coisas desse mundo que não temos tempo para Deus. Ou então fazemos malabarismos e Deus é apenas uma das bolas que estamos tentando manter no ar. E eu normalmente digo que Jesus é o único noivo que eu conheço cuja noiva praticamente não conversa com ele. Avivamento não é algo que podemos simplesmente encaixar. É gerado por paixão e não por ambivalência. Se realmente queremos ver nossas comunidades transformadas, temos que nos afastar das distrações da nossa cultura. Quando o Senhor fala conosco, temos que aproveitar o momento. Se não o fizermos, sua voz impreterivelmente será encoberta pelos ruídos da vida. Nós, do século XXI, temos que superar esse fundo barulhento. Se a igreja não estiver andando num relacionamento íntimo com o Senhor, não só perde Deus na sua vida como igreja, mas perde também seu papel destinado à sociedade. E eu acho que quanto mais perto chegarmos do fim dos tempos, nós seremos empurrados para um canto e teremos que decidir: eu quero uma vida cristã confortável ou eu quero a presença de Deus? Isso exige o fogo da devoção. Isso exige o calor do altar, vindo de uma paixão do Espírito de Deus. Há uma diferença entre apenas provar e sentir. É hora de buscar o Senhor. Eu creio que seja essa a mensagem para o mundo hoje. É hora de buscar o Senhor. Que os relatos extraordinários no começo deste vídeo nos lembrem que a transformação de comunidades tem sido e permanece uma parte importante do plano do Senhor. Também somos lembrados que estes milagres podem se tornar parte da nossa experiência, se aplicarmos os princípios requisitados. A hora chegou de levantarmos o nível de nossas expectativas e entrarmos na tempestade de fogo da graça do Senhor.
transformação é muito atingível para Deus. Eu vejo Deus atraindo pessoas para Ele em toda parte. Eu sei que isso não é obra do homem. É o dedo de Deus. Se clamares a mim, eu responderei. Quando nós tocamos o coração de Deus, Ele começa a tomar conta dos nossos problemas. A igreja se torna a tocha de luz e a tocha de esperança. Precisamos de Deus para avivamento. Senhor, custe o que custar. Dê-me a graça para chegar lá. Se o meu povo orar, eu entregarei a terra em suas mãos. Eu vou viver e morrer acreditando que minha cultura será transformada. E o momento é agora para fazermos o que Deus quer. Quando Jesus morreu na cruz, não disse, eu terminei. Ele disse, está terminado. E a corrida continua. Não imagine apenas